Pare agora mesmo de mandar o seu arquivo do Excel por e-mail. Fala pessoal, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Insights com os Dados. Aqui eu mostro as estratégias para você se tornar um analista de dados disputado pelo mercado em 6 semanas, faturando a partir de R$ 5.000 por mês. Eu sou o Lucas Amorim e no tema de hoje a gente vai abordar um assunto muito polêmico. Não envie seu arquivo do Excel por e-mail. Mas Lucas, essa é a única forma que eu conheço de divulgar o meu resultado dentro da organização. Eu crio meus gráficos, depois eu mando para o meu gestor, mando para a minha gerência para eles verificarem o que eu fiz, os gráficos que vão ajudar ele a tomar decisão. Sim, e eu tenho duas formas de apresentar para você de como fazer isso de uma forma muito mais inteligente, de forma automática. E para isso, a gente vai aqui para o Power BI Serviço, aqui na minha tela, e aqui tem duas formas. Você configura para ele mandar todo dia em um determinado horário, por exemplo, todo dia 8 horas da manhã você vai falar para esse relatório mandar um print das telas que você determinou, ou a gente chama outra forma de alertas. O que é isso? Você tem um KPI muito importante, pode ser um farol, pode ser um cartão. Nesse formato meu aqui é um cartão. E assim que esse valor ultrapassar um threshold, ultrapassar um limite que você estabelecer, a pessoa vai ser avisada por e-mail. Então isso aqui é muito legal porque você não precisa ficar entrando no relatório toda hora para verificar como é que estão os números. Você configura alertas e assim que ele bater essa meta, você recebe um lembrete lá automaticamente na sua caixa de entrada. Para isso, você vai precisar de uma licença free. Então, se você não sabe como acessar o Power BI Serviço, eu tenho um vídeo aqui explicando sobre isso. Você vai ter que ter uma conta de estudante ou uma conta organizacional, tá bom? Aqui eu já criei esse relatório usando o Power BI Desktop. Nessa aula a gente não vai falar de Power BI Desktop, tá bom? Já criei, já publiquei aqui no serviço e agora eu vou fazer as configurações para receber esse cara aqui por e-mail. Primeira coisa, você tem que escolher o seu relatório. Então eu vou pegar esse aqui mesmo, Dashboard de Análise de Pedidos. E aqui em cima ó, você tem esse assinar, que são as opções que o Power BI Serviço te dá. Então eu vou em assinar. Aqui a gente vai adicionar uma assinatura. Essa primeira configuração é simplesmente para você receber o print do relatório no seu e-mail, tá bom? Aqui você não vai configurar limites nem nada, é só para receber um print do jeito que está aqui lá na caixa de e-mail. Aqui você vai dar um nome para essa assinatura, né? Vou deixar aqui print do relatório, bem simples. Aqui você tem os endereços de e-mail das pessoas que vão receber esse print. Então aqui eu coloquei o meu mesmo, mas se você tiver outros é aqui que você coloca. Lembrando que essas pessoas aqui também precisam ter uma licença do Power BI, pelo menos uma free, para você conseguir disparar os e-mails aqui. Lucas, mas eu quero mandar para pessoas que nem sabem o que é Power BI. Consigo? Sim. O que você faz? Você coloca o seu e-mail aqui e lá no seu Outlook, lá no gerenciador da sua caixa de entrada, você cria como se fosse um disparo automático. Então, toda vez que eu receber o e-mail do Lucas com esse título, você encaminha para outras pessoas. Isso é muito simples de configurar lá, eu já fiz muito. Porque algumas pessoas queriam receber o print do relatório, mas elas não necessariamente conheciam a ferramenta do Power BI. Essa é uma solução, tá bom? Assunto, qual o assunto do e-mail? Então, print do relatório de análise de pedidos, ok? Inclua uma mensagem opcional. Aqui está os valores para o dia de hoje, por exemplo, tá? A página do relatório que você quer enviar um print, então lembrando que para cada assinatura você só consegue enviar um print por vez. Então se você tem um relatório com 3, 4, 5 páginas, você tem que ter 5, 4, 3 assinaturas diferentes. Aqui a frequência, então, de quanto em quanto tempo você quer enviar esse print, ó, diariamente, aí você coloca os horários aqui, o horário, né, na verdade, os dias da semana. Você tem essa opção aqui muito legal, após a atualização de dados. Então, sempre que esse relatório for atualizado, automaticamente ele manda um print lá para sua caixa de e-mail que você configurou. Por hora, e aí você vai colocar aqui de domingo a sábado aqui os horários por hora que você quer que a pessoa receba. Semanalmente, mensalmente, várias recorrências diferentes para você escolher o tipo que mais te atende, tá? Eu vou deixar aqui, por exemplo, após a atualização do relatório, que eu acho mais inteligente, né? Assim que ele atualizar, receba um e-mail.
e aí você não fica defasado quanto aos números. Aqui embaixo você tem algumas opções também, ó. Quando você colocou o e-mail da pessoa lá em cima, essa pessoa que vai ter acesso ao print, ela vai ter permissão para acessar esse relatório, ela vai poder vincular o relatório no Power BI, ou seja, vincular a outros aplicativos que ela tenha lá do serviço do Power BI, e ela vai poder visualizar o print do e-mail. São essas três opções que você pode tanto deixar marcado quanto desmarcado. Aqui no meu caso é para mim mesmo, então vou deixar tudo habilitado, não tem problema nenhum. Feito isso, vou salvar e fechar. Essa foi a configuração para a gente receber o print no e-mail de forma bem simples. Salvar e fechar. Pronto, assinatura criada. E agora tem uma forma de a gente colocar isso para ser atualizado de forma manual, para que a gente não espere os dados serem atualizados ali, no caso do gateway, né? Eu vou fazer uma atualização manual. Eu vou novamente em assinatura, aqui a gente já tem o print do relatório que a gente criou, eu vou executar agora. Pronto, deu start, em alguns minutos eu vou receber um e-mail lá na minha caixa e a gente vai verificar juntos como isso funciona. E olha aqui, já recebi um print na caixa do meu e-mail, vou abrir ele, ó, só pra gente verificar o que tem. Deixa eu diminuir esse cara aqui. Acho que isso aqui já está no máximo, né? Então vamos lá, aqui ele coloca o remetente, né? No reply, não responda, Power BI@Microsoft. Um print do relatório, vamos abrir esse print aqui, ó. Muito bacana, com a resolução máxima, então você consegue ver nitidamente aqui os valores dos eixos, os valores dos cartões, até os valores aqui da tabela que está um pouco menor. Então o print vai exatamente como está lá no Power BI Serviço, tá bom? O único ponto aqui é que ele não é interativo. Então é uma foto estática, você vai ter que pegar essa foto, colocar em alguma apresentação, você não vai conseguir fazer filtragem alguma, tá? Esse é o único ponto que não é muito legal de trabalhar com imagens do Power BI. Fechando aqui, mais embaixo tem o nome do print que a gente colocou, né? O nome da assinatura. E se a pessoa clicar nesse botão amarelo aqui, ele vai direto para aquele relatório. Então lembra daquelas configurações que a gente colocou? Dá acesso para ele acessar o relatório, para ele vincular o relatório. Se você desabilitar lá, esse botão aqui não vai aparecer para o seu usuário. Simplesmente a foto para ele conseguir visualizar os dados do seu dashboard. Essa foi uma das formas, Lucas. Agora eu vou mostrar outra também bem interessante, que é o quê? Criar um alerta. Então, se esse valor aqui, por exemplo, ou esse aqui, ó, esse aqui está mais fácil, né? Se esse valor de 270 aqui ultrapassar 300 pedidos, eu quero receber o e-mail também na minha caixa de forma automática, sem esperar esses dados atualizar, sem esperar chegar outro dia. Bateu 300, eu quero receber um alerta na hora. Para isso, a gente precisa criar um dashboard. Se você não sabe, relatório é diferente de dashboard. Isso aqui que a gente está navegando é um relatório, porque a gente consegue fazer várias filtragens. Dashboard é como se você pegasse os principais KPIs dos seus relatórios. Não precisa ser somente um, pode ser vários relatórios diferentes. E você vai pensando os cards, os gráficos mais importantes de cada um. E aí você cria um bloco. E a gente chama de painel, que é dashboard. Lá vai estar consolidado todas as informações mais importantes do seu projeto, do seu BI. Então, para a gente criar um alerta aqui, a gente primeiro precisa criar um dashboard. Para isso, para criar um dashboard aqui no Power BI Serviço, é muito simples. Você vai vir nesse carinha aqui de fixar visual. No nosso caso é esse, né? Quantidade de pedidos. Eu vou fixar. E aqui eu vou colocar meu primeiro dashboard, por exemplo, tá? Pode ser qualquer nome que vocês queiram. Novo painel, porque ainda não existe um painel existente. Feito isso, ir para o dashboard. Aqui você vê que ele fica como se fosse um bloco mesmo, solto. Então aqui, ó, dos lados, que você colocaria outros relatórios, outros cartões de outros relatórios. Então por isso que se chama dashboard, que você vai ter no mesmo painel todos os KPIs mais importantes do seu negócio. Agora, a gente precisa acrescer esse número, a gente precisa que ele bata 270 para a gente conseguir fazer a configuração, né? Primeiro vamos configurar. Para configurar esse alerta, você vai ter que vir nesses três pontinhos aqui. Nesses três pontinhos você tem aqui embaixo, ó, gerenciar alertas. Esse cara bem aqui. Vamos gerenciar alertas. Ele funciona mais ou menos como assinatura, então você vai ter que adicionar uma regra de alerta. E aqui só tem um porém, que você consegue só mandar para o seu e-mail. Aqui não tem possibilidade de você colocar e-mail de outras pessoas. Aqui tem que ser... Na verdade, ele nem pede essa opção, porque ele vai se basear no usuário que está logado e já vai mandar automaticamente o
print, tá? Título do alerta, vou colocar aqui, ó, quantidade de pedidos ultrapassada, por exemplo, tá? Definir regra de alertas para a quantidade de pedidos, que é o nosso cartão, que é o nosso visual. E aqui tem a condição, ó. Aqui é muito legal que tem a condição. Você quer receber esse alerta quando esse número for acima ou for abaixo. Eu vou colocar acima de quanto? 300. Feito isso, frequência máxima de notificação, ou seja, ele vai olhar aqui esse card em quanto tempo? No máximo a cada 24 horas, no máximo uma vez por hora. Ou seja, a cada hora ele vai olhar esse card para verificar se bateu essa meta. Se não bateu, na próxima hora ele faz isso de novo, tá bom? Então aqui que você configura, se for um dado muito sensível, por exemplo, de maquinário, que você não pode estabelecer uma temperatura muito alta, você tem que configurar para que sempre fique ali em 60 graus, 70 graus, por exemplo, tá? Aqui já faz sentido você colocar no máximo uma vez por hora. E aí ele vai ficar fazendo isso a todo momento e te alertar sobre qualquer alteração. Feito isso, eu vou salvar e fechar. Agora, para a gente conseguir bater esses números acima de 300, a gente tem que ir lá no arquivo de origem. Então eu estou aqui no Power BI Desktop. Claro, aqui é uma simulação, então por isso que eu tenho que fazer essa alteração aqui na mão, tá? Só que vamos supor que seu dado seja automático, ele esteja vindo lá do banco de dados, do RP, então você não precisa se preocupar que esse dado vai crescer automaticamente. Aqui como teste, eu vou abrir o meu arquivo que serviu de base para a gente construir aquele relatório. E aqui, ó, nos meus pedidos, eu vou duplicar esse cara aqui, ó, essas linhas aqui. Duplicar não posso, né, porque aqui a gente tem vários IDs diferentes. Então vamos colocar aqui, ó, esse 230. Vamos fazer assim, ó. Deixa eu tirar esse totalzão. Agora vamos fazer assim, ó. Pegar essa linha aqui. Vamos aumentar um pouquinho aqui, ó. Beleza. Aqui ele já deve ter atingido os 300 fácil. Feito isso, eu vou atualizar. Vou salvar minha planilha. Vou fechar. Vou no meu Power BI Desktop e vou atualizar o meu modelo para a gente ter esse valor aqui acrescido. Beleza, já atualizou, foi bem rápido, agora a gente já tem 307 pedidos. Ainda não vai ser acionado aquele gatilho lá no Power BI Serviço, porque aqui é o Power BI Desktop. E se você também não sabe a diferença de Power BI Desktop e Power BI Serviço, eu tenho um vídeo aqui no YouTube explicando exatamente como cada plataforma funciona. Agora a gente precisa publicar esse cara lá no serviço. Então eu vou entrar com minhas credenciais e a gente vai fazer essa publicação juntos. Pronto, estou logado, vamos lá, publicar, salvar. Vou colocar na minha workspace mesmo e ele vai pedir para mim substituir. Sim, quero substituir. Nesse momento que eu substituir, que ele publicar lá, aquele gatilho já vai ser automaticamente iniciado. Então aqui, ó, a gente já pode vir para essa tela aqui do e-mail e só esperar que a gente vai receber um e-mail aqui falando daquele alerta que foi atingido. E, bum, recebemos o e-mail. Olha aqui, ó. Quantidade de pedidos ultrapassadas, ó. Quantidade de pedidos ultrapassado, dashboard, meu primeiro dashboard. A medida, né, a measure que ele levou em consideração para mandar o alerta para você. Current value, ou seja, qual o valor atual que ele entendeu que tem lá naquele dashboard e qual foi o limite que você estabeleceu de forma muito simples e objetiva para você tomar uma decisão muito rápida no seu dia a dia. Isso aqui foi usando o desktop, foi usando o meu notebook, o computador. Lembrando que existe uma versão mobile que você baixa pela biblioteca do iOS ou Android e você também consegue ter essa informação muito simples lá na palma da sua mão, sem precisar desdobrar de internet. Muitas vezes você está num local sem acesso para conectar o seu notebook. Acesse pela palma da sua mão, pelo seu 3G, 4G, agora o novo 5G, né? E você já consegue ter tudo isso lá de forma muito fácil. Aqui no relatório, se a gente atualizar aqui, ó, ele já mudou e aqui a gente tem 307 também. Então, mandar esse cara aqui por e-mail e já ficou no passado. Não utilize mais essa técnica de pegar o seu arquivo Excel e mandar por e-mail ou mandar pelo Teams, mandar pelo Skype, porque as outras pessoas vão ter total acesso ao seu arquivo e pode dar muito problema se ela mudar algum tipo de cálculo. Migrem para a ferramenta do Power BI, crie seus gráficos totalmente integrados, totalmente seguros e simplesmente compartilhe um link. A pessoa não vai conseguir alterar nada do seu visual e simplesmente tomar uma decisão.
E esse foi o episódio de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Curtem, se inscrevam no canal, ativem o sininho para você não perder nenhuma notificação. Lembrando que eu posto vídeo 2 vezes por semana só a respeito do Microsoft Power BI. Desde a instalação, o tipo de licenças, como você tem primeiro acesso à sua fonte de dados, tá bom? Meu muito obrigado e te vejo no próximo vídeo.